Meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre a Proc Transpose. A Proc Transpose converte variáveis da tabela em observações e as observações, consequentemente, em variáveis. Então, ela faz um pivoteamento da nossa tabela, uma transposição. A sintaxe dessa proc é proc transpose data igual o nome do dataset que será transposto, alt igual o nome do dataset que será gerado dessa transposição. Caso nós não informemos a opção alt igual, o SaaS vai nomear um dataset para essa transposição, pois a proc transpose não vai, em nenhuma hipótese, gerar na própria tabela a transposição que será realizada. Essa proc tem algumas declarações, entre elas citamos as três mais relevantes. A declaração by, nós informamos um grupo de variáveis, um conjunto de variáveis que serão utilizadas para definir o grupo que será transposto. Então eu posso informar aqui, por exemplo, que eu quero o código do produto como na declaração by. Ou seja, vamos mantê-lo na linha, na informação do jeito que está, o código do produto, e as outras variáveis que forem citadas serão transpostas de colunas para linhas, mas preservando a variável que foi informada aqui nessa declaração para ficar fixa sem transposição. A declaração ID. Declaração ID possibilita que eu defina uma variável para nomear as novas colunas. Como eu peguei uma variável e transformei em linha, alguma informação que estava em linha será transformada em coluna. Então, essa declaração ID pode ser usada para o seu conteúdo nomear o nome das colunas novas. E a declaração var é efetivamente para informar as variáveis que serão transpostas, que serão transformadas de colunas para linhas dentro dessa proc. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Temos aqui uma tabela com as variáveis código cliente, produto e valor. E nós desejamos dessa variável, dessa tabela, transformar a variável valor de colunas para linha. Então, eu tenho aqui uma única coluna valor com todos os valores de todos os clientes. E nós vamos agora, para cada cliente, deixar todos os seus valores na mesma linha. Então, ao invés de termos várias linhas para cada cliente, teremos apenas uma única linha. E a variável produto será utilizada para nomear as colunas onde esses valores ficarão armazenados. Ok? Então, essa é a transformação. E aí, nesse momento, nessa transformação, com a Proc Transpose, é criada uma nova variável name, em que eu tenho o nome da variável transposta. Então, para este caso, nós teríamos a variável código cliente no by, a variável produto no ID, a variável valor para a transposição, então, na declaração var, como é o código nessa próxima tela. Proc Transpose, data igual, movimento, alt igual, movimento underline PRD. By, código cliente, variável que vai ficar na mesma posição. ID, produto, a variável que está sendo usada para nomear as informações, as colunas novas. E var, valor, a variável que está sendo transposta. Importante frisar que as variáveis citadas no by precisam que a tabela esteja ordenada por ela, para que possa ser feita a transposição. Ok? Bem, agora que já temos a solução, o exemplo do dia, vamos ao desafio. Nós precisamos transformar, recebemos um dataset chamado saldos underline histórico, que possui as variáveis código cliente, ano mês, nome prod e valor. Essa tabela contém os saldos de investimento de vários produtos para os últimos meses. Precisamos gerar uma base com uma única linha por cliente e todos os saldos desse cliente disposto em colunas. Então, o objetivo é gerar esse dataset saldo clientes ist com o conteúdo a seguir. Temos aqui código cliente, nome, prod, ano, mês e valor e várias linhas para cada cliente, sendo que cada linha, cada produto aparece mais de uma vez, porque eu tenho vários meses. Aqui um exemplo com 2 meses, mas temos aí 24 meses nessa base. E temos que criar, então, para o cliente 1001, saldo de poupança 2012-01,
saldo de poupança 2012-02 e assim por diante. Saldo de conta corrente 2012-01, saldo de ações 2012-01 e assim por diante. Todos os saldos, independente de quais sejam eles e independente de quais meses sejam. Usar essas informações para formar o nome da variável. Ok? Então esse é o desafio de hoje. Neste momento vocês podem dar uma pausa para resolver esse problema e consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui então está a resposta. Proc transpose, data igual, saldos histórico, a tabela original, alt igual, saldos cliente hist. E aqui já dropando, já eliminando as variáveis adicionais que o SAS está criando, né, que a gente não precisa, que é name e label. Caso a variável original tenha label, ele acaba criando essa também. Nós já estamos eliminando as duas colunas que ele vai criar. Aí no by, a variável code cliente, que é a que vai se preservar. No ID, o nome prod e o ano mês, que são as variáveis que serão usadas para compor as novas colunas. E no var, a variável valor. Importante frisar aqui que este código, essa solução, é para ser utilizado a partir da versão 9.2 do SAS, pois nas versões anteriores não era possível utilizar a declaração ID para citar mais de uma variável. Então, se você ainda usa um SAS anterior a 9.2, a sua resposta deveria ficar desta forma. Primeiramente, eu teria que criar um datastep e nesse datastep uma coluna nova, que seria a concatenação de nome prod com ano mês. Então, juntei nome prod com ano mês, criei uma coluna nova chamada conc. E aí, no passo seguinte, um proc transpose dessa nova tabela, saldos histórico V1, criando os saldos cliente e hist que a gente precisava. E no ID, ao invés de duas variáveis, apenas uma, a variável conc, que foi criada no passo anterior. Então, essa seria a resposta para as versões do SAS anteriores a 9.2. Ou seja, Guide 4.1 usa a versão anterior. Guide 4.2 usa o SAS 9.2, que poderia ter usado o exemplo da proc transpose direto. Ok? Se você quer mais informações a respeito dessa e outras procs e outros assuntos, acesse www.infomev.com.br/blog e lá você encontrará um link para o Help do SAS apontando para esta proc e também assuntos e informações para ficar antenado ao mundo SAS. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco sempre que precisar.